Olá, meus queridos irmãos, apaixonados pela palavra de Deus. Que bom que nós estamos aqui, mais um tempo de estudo do livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que você que está acompanhando, você que está começando hoje, vá nos outros, veja os outros vídeos, os anteriores, para que você possa ter uma sequência dentro do que a gente tem falado sobre o livro de Apocalipse, interpretação, uma história, enfim, tantas coisas que nos ajudam a entender mais a palavra do Senhor, sobretudo esse livro que para muitos ainda é um mistério, mas que conforme nós vamos aqui ensinando, ministrando, deixa de ser um mistério e passa a ser algo apaixonante para nós. E nós estamos vendo, falando sobre as cartas que foram reveladas pelo Senhor a João, cartas que foram endereçadas às 7 igrejas na Ásia. E hoje nós vamos ver o capítulo 3 de Apocalipse, falando sobre a igreja de Sardes, uma igreja que fala sobre reavivamento ou sepultamento. Então, a igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade em que ela estava inserida. A cidade de Sardes, ela era situada em uma colina amuralhada, fortificada, e, na verdade, os moradores daquela cidade, eles se sentiam assim, imbatíveis, nada poderia destruí-los. Seus soldados jamais imaginariam que eles cairiam nas mãos dos seus inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada num confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes, autoconfiantes, mas a cidade orgulhosa acabou caindo nas mãos do rei Sírio da Pérsia em 529 a.C., quando o rei cercou a cidade por 14 dias. E quando seus soldados da cidade estavam dormindo, os soldados de Ciro penetraram por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável e dominado, e assim os inimigos, o exército de Ciro dominou a cidade, e essa cidade foi então destruída. Os membros dessa igreja entenderam claramente quando Jesus estava dizendo para eles, quando Jesus afirmava: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. Os membros lá entendiam muito bem o que Jesus estava falando para eles, porque foi exatamente ao adormecer dos soldados que os inimigos conseguiram adentrar por um lugar, uma fresta, um buraco que existia na muralha, e que eles acabaram entrando enquanto os soldados que estavam na cidade estavam dormindo. A cidade depois ela foi reconstruída por Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele. Era a deusa padroeira da cidade, e as pessoas acreditavam que essa deusa tinha o poder de restaurar vida aos mortos, ou seja, ela trazia de volta aos mortos, mas a igreja, na verdade, estava morrendo, e só Jesus poderia dar vida aos crentes. Quando, irmão, João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, muito rica, mas é uma cidade muito degenerada, era uma cidade que influenciava e era altamente também influenciada. Era uma cidade que, como sal sem sabor, era em uma candeia escondida. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. É nesse contexto que nós vemos Jesus enviando esta carta à igreja. Sardes era uma poderosa igreja, a igreja de Sardes, dona de um grande nome, uma igreja que tinha nome, tinha fama,
mas não tinha vida. Tinha performance, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. E o primeiro passo, queridos, para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados, né? Então, olhando para uma necessidade de reavivamento, que foi a mensagem de Jesus para essa igreja, quando há crentes que só têm o nome no hall da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, eles ainda não são convertidos. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparências. A verdade era esta: a igreja, ela tinha adquirido nome, a igreja tinha uma fama notável, a igreja gozava de grande reputação na cidade, né? Não existia falsa doutrina, ali não tinha a doutrina de Balaão, dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Aos olhos de todos os observadores, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Era uma igreja, na verdade, apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não haviam sido convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Então, na verdade, era uma igreja de aparência, era uma igreja em que as pessoas se sentiam enganadas, porque a aparência exatamente, quando você descobre exatamente como que estava a verdadeira igreja, você se sente enganada, né? Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Talvez é uma igreja considerada viva, mesmo por outras igrejas, né? Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Todos reputavam que a igreja de Sardes era uma igreja viva, uma igreja florescente, né? Todos, com exceção, evidentemente, de Cristo, né? Parecia estar viva, mas a verdade é que ela estava morta. Ela tinha um nome respeitável, mas era só fachada. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era um cristianismo nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, mas não de coração. Eles tinham fama, né, de vivos, mas na realidade eles estavam completamente mortos, fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Então, queridos, quando Jesus fala a essa igreja, ele tem todo esse diagnóstico da igreja de Sardes, né? Uma igreja num adiantado estado de enfermidade espiritual. Para vocês terem uma ideia, querida, a maioria dos crentes apenas tinha seus nomes no rol da igreja, mas não no livro da vida. Eram crentes fracos, doentes, né? Crentes mundanos, que na verdade acabava adoecendo toda a igreja. O pecado, na verdade, era algo normal e natural na vida daquela igreja, na igreja de Sardes. E quando nós olhamos assim, querido, nós percebemos quantas igrejas têm vivido exatamente isso e que precisam desta palavra do Senhor, né? E aí nós temos que ver e identificar igrejas locais que estão vivendo exatamente de aparência, de fama, reputação, boa reputação na cidade, mas uma igreja completamente morta espiritualmente, uma igreja que não está viva, uma igreja que não leva vida, mas uma igreja que leva algo bonito, mas não uma vida, né? Quando a crente se contaminando abertamente com o mundo, né? Eles viviam uma vida moralmente completamente frouxa. E hoje parece que as coisas, parece que Jesus está falando para hoje, né? Pregando para hoje, nessa carta que ele endereça à igreja de Sardes, nessa cidade, né? E aí nós vemos aqui os imperativos que Jesus colocou para aquela igreja, para que ela
reavivar-se, né? Jesus colocou: ser vigilante, fortaleça, ou consolida, fortaleça o que existe aí ainda. Lembre-se, obedeça, se arrependa. Então, é um imperativo de Jesus àquela igreja: lembrar, guardar, voltar. Era um retorno urgente à palavra de Deus, né? Então, não é uma opção. Jesus não dá uma opção, Jesus dá uma ordem para que a igreja lembre, para que a igreja se arrependa, né? O primeiro sinal de reavivamento é quando você vê o povo se voltando para a palavra de Deus. Se voltando para a palavra de Deus. Você vê que hoje nós temos centenas e milhares de crentes dentro das igrejas que eles não conhecem a palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus, mas eles são crentes em Cristo. Mas aí acabam se misturando muito com o mundo e com as coisas que há no mundo. E Jesus dá um imperativo para que eles lembrem, para que eles retornem, né, a palavra, uma volta à vigilância espiritual. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade foi invadida porque não vigiou. Alguns membros da igreja estavam sonolentos e não mortos. E Jesus exorta: olha, levante daí, gente. Vocês estão muito acomodados, indiferentes às coisas de Deus. Não têm apetite espiritual, não vibram com as coisas celestiais. Então, vigia, levante, fiquem atentos às coisas que são do céu. E o Senhor começa a mostrar isso para eles, para a igreja, né? Que a igreja precisava vigiar, a igreja precisava orar, né? As pressões eram muitas, mas que a igreja precisava vigiar, voltar realmente ao que ela realmente era, né? Uma igreja viva. E ele fala para ele uma volta à santidade, né? As vestes sujas que coloca aqui no texto falam de pecado, de impureza, de mundanismo. Então, na verdade, queridos, quando Jesus fala e endereça a igreja falando sobre as vestes sujas, ele está falando sobre pecado, sobre impureza, sobre mundanismo, né? E aí Jesus conhece completamente o estado da igreja. Por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. Jesus é quem pode reavivar a igreja através do Santo Espírito. Uma igreja morta, uma igreja enferma, sonolenta, ela precisa ser reavivada pelo poder do Espírito Santo. E aí o Senhor fala a essa igreja, né, e fala sobre a necessidade de que eles se santificassem, né? A santidade agora é garantia de glória no futuro. O versículo 5 do texto fala sobre isso. Eu quero até que você, não sei se você está aí, eu gostaria que você estivesse aí com a Bíblia aberta, né, no capítulo 3, e que você pudesse então acompanhar junto comigo o texto, para que você entendesse cada palavra que nós estamos dando aqui. O versículo 5 diz assim, olha: assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. As bênçãos do reavivamento, você já percebe ali a necessidade de santidade. As vestes brancas, né? E aí no versículo 5, quem não se envergonha de Cristo agora terá seu nome proclamado no céu por Cristo. Olha o que ele diz aqui: pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Isso quer dizer, será reconhecido, né? O seu nome, querido, salvo, jamais será tirado do rol do céu. Isso é importante, tá? E aí ele continua: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela à igreja, tá? E aqui nós vemos a igreja de Sardes, uma igreja que se declara, né, na verdade, como uma igreja viva, mas era uma igreja que Jesus conhecia. Conheço as tuas obras, que tens famas de estar vivo, mas de fato está morta. Está morta. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te. Gente, muita gente muitos crentes precisam se arrepender, precisam se lembrar de onde vocês estão caindo, do seu estado espiritual, do seu desânimo, do seu desfalecimento. Meu querido, isso é muito sério. Essa palavra é para você.
Essa palavra é para você. Vamos continuar aqui estudando. Já no versículo 7, nós entramos na outra igreja. A igreja olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. E aqui nós entramos na outra igreja, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era, Filadélfia, né, era a mais jovem das 7 cidades. A mais jovem das 7 cidades. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente, também era chamada de Pequena Atenas. Tá? Então, para aquela jovem igreja, naquela jovem cidade, Jesus envia esta carta e nos ensina várias lições. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E ele começa já falando: conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. A mensagem de Jesus à igreja, ela é contextualizada. Ele fala numa linguagem que o povo da igreja conseguia entender, porque ele falava numa linguagem da história da própria cidade. A cidade foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Então, a cidade foi fundada para ser uma porta. E aí ele diz aqui, olha só, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Ele já mostra a questão da própria cidade. A cidade foi castigada por vários terremotos, e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes terremotos de terra na cidade de Filadélfia. Muitos viviam, na verdade, em tendas fora da cidade, exatamente com medo dos terremotos, dessa instabilidade toda que tinha. Mas para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus diz assim para aquela igreja: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Ele fala isso lá na frente, falando ao vencedor, o que aconteceria com aqueles que perseverassem até o fim. A cidade foi batizada com um novo nome depois de sua reconstrução. Por volta dos anos 90 depois de Cristo, a cidade foi rebatizada para Neo-Cesareia, a nova cidade de César. E Jesus então aproveita esse contexto histórico, aproveita esse fato histórico e fala à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A igreja terá o nome de Deus nela gravado, e não o nome de César. Então, olha só, como que era interessante. Jesus utilizava a história da própria cidade para trazer a mensagem que ele queria para a própria igreja. Jesus não apenas ele conhecia a igreja, né? Conhece a igreja, mas ele se apresenta como solução para os problemas que atingem a igreja. Né? Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e o verdadeiro. O versículo 7 fala sobre isso, né? Porque tinham falsos mestres naquela época. Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Jesus parabeniza essa igreja pela sua fidelidade. O versículo 8, olha, tem poucas forças, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Não é? A igreja tem pouca força, na verdade, talvez por ser uma igreja pequena, por ser formada por crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade, mas ela tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o nome de Cristo. Olha só que coisa linda, né? A igreja é fraca, mas Deus é poderoso, Deus é onipotente, e Deus traz uma palavra para essa igreja, dizendo que, né, você tem pouca força, mas vocês obedecem a minha palavra e não negam o meu nome, porque
deste atenção à minha exortação, quanto ao suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Para uma igreja que guardou a palavra de Cristo, nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que iriam vir, que sobrevirão, né? Então, se você for fiel, se você guardar a palavra de Deus, tenha certeza, todas as provações que ainda irão vir, você será protegido, você, será abençoado, guardado pelo Senhor. E a igreja de Filadélfia, ela não transigiu, não cedeu às pressões. Ela preferiu ser pequena e fiel a ser uma igreja grande e mundana, né? Muitas vezes a sede de crescer, queridos, nós acabamos nos misturando com aquilo que não é sagrado. Então é melhor, né, estarmos pequenos, sem ter a visão, continuando com a visão de crescer, mas não crescer de qualquer jeito. Não crescer né, colocando os nossos princípios, negociando os princípios de Deus, né, se misturando com o mundo. É um crescimento que não agrada ao Senhor. Jesus usa nesta carta a Filadélfia 3 símbolos que regem toda a mensagem: uma porta aberta, a chave de Davi e uma coluna do santuário de Deus. É colocada diante da igreja uma porta aberta que ninguém pode fechar. Cristo é chamado, na verdade, como aquele que tem a chave de Davi. Enquanto do vencedor é feito uma coluna do santuário de Deus. E essas 3 figuras sugerem os 3 próximos pontos, né, que nós podemos perceber nesta palavra. A porta aberta é a oportunidade da salvação. A segunda porta é a oportunidade da evangelização, que é a chave, né, que é levar a chave, né? A igreja de Filadélfia, ela tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta. Ela era uma igreja muito fraca, havia oposição à igreja na cidade e a ameaça de futura tribulação. Mas Jesus prometeu a ela que iria guardá-la e que ele é aquele que abre a porta e fecha a porta. Fiquem tranquilos, né? Então ele consola, ele conforta e ao mesmo tempo ele fortalece aquela igreja. Jesus, ele dá uma garantia para aquela igreja. Jesus tem em suas mãos a chave, a autoridade, né? Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto essa porta. Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Então é uma igreja que tinha toda a palavra de fortalecimento, né, de garantia do nosso Senhor. A igreja que permanecia firme: eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Era uma igreja que Jesus disse: olha, permaneçam firmes, conservem o que vocês têm. É como se Jesus tivesse dito para a igreja assim: eis que venho sem demora. É só mais um pouco e chegará o dia da sua recompensa, né? Ao vencedor será coluna no santuário de Deus. Na verdade, nós somos colunas no santuário de Deus. Nada pode nos abater, no sentido de nos destruir, né? Nada pode nos derrubar. Nós somos a coluna que segura, a coluna dessa igreja. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Esse é o nome, né? O nome de Deus, o nome da igreja, o nome, a Nova Jerusalém, o novo nome de Cristo. Essa era a recompensa, né, que o Senhor termina falando no versículo 12 e no versículo 13: aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aí a gente conclui, querido, dizendo que a porta aberta representa a oportunidade da igreja, a chave de Davi, a autoridade de Cristo e a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas duas cartas, a carta endereçada à igreja de Sardes, a carta endereçada à igreja de Filadélfia, e nós temos agora, querido, a última carta,
uma convocação urgente ao fervor espiritual. A última carta que é escrita a Laodiceia, né? Um anjo ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, nós vamos entrar aí na última carta do capítulo 3, para que nós possamos dar início ao capítulo 4 do nosso estudo, né? Então, no próximo estudo, tá, nós vamos terminar essa última carta e adentrar ao capítulo 4, o capítulo 4 dos versículos, do capítulo 4 até o capítulo 7, que falam sobre os 7 selos. Então, essa é a segunda sessão do estudo do livro de Apocalipse, tá bom? A primeira sessão que nós vemos no estudo é exatamente a introdução, a história, a maneira de interpretar, de estudar o livro de Apocalipse e as sete cartas escritas às 7 igrejas. Tá? Agora, nessa segunda sessão, nós iremos ver, a partir do capítulo 4 até o capítulo 7 de Apocalipse, os 7 selos, em nome do Senhor Jesus. Eu espero você no próximo estudo, em nome de Jesus, firmes e fortes, tá? Esteja aí perseverante, crescendo, porque eu sei que você é um apaixonado pela palavra de Deus, porque você está aí junto comigo, viu? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.